Fala pessoal, bem-vindos ao Equity Talks. Nesse podcast aqui que quando a gente se reúne, a gente apelida carinhosamente de Headcast, né? Porque estamos reunidos aqui, os três Head Partners atualmente aqui da VSP Capital. Eu sou o Maurício Martins, o Head Partner da unidade de CFO as a Service. Hoje eu vou ser novamente aqui o nosso host e comigo estão nossos convidados de sempre, o Sérgio William e o Gabriel Fernandes. Boa noite, pessoal. Eu sou o Sérgio e essa noite eu vou falar para vocês o porquê utilizar dívida para alavancar o crescimento da sua empresa. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriel e hoje, eu vim trazer um pouco aqui sobre esse contraponto, como que a gente consegue alavancar e utilizar aqui de um capital para investir, iniciar um negócio. Se não for via dívida, nós temos uma outra saída, que é via equity. Então, vim bater um papo com vocês aqui sobre equity. Maravilha. Cara, vamos começar contextualizando para o pessoal por que esse debate é tão importante, porque talvez no dia a dia, no operacional, na correria da empresa, muitos empresários não parem para pensar nesse assunto, né? Então, qual é a importância que vocês veem nessa discussão que a gente vai ter hoje de formas de se financiar, né? Formas de alavancar o crescimento, buscando dívida, ou nesse sentido, né? Vamos explicar o que quer dizer equity nesse contexto específico, né? Porque no cenário genérico, quando a gente fala equity, a gente está falando do quanto vale a empresa, do quanto vale a participação que o sócio tem na empresa, né? Quer tenha ele 100%, quer tenha ele 20%. O valor, né, que corresponde às cotas dele, a parte dele, é o equity. Mas o que a gente quer dizer aqui também quando a gente contrapõe dívida e equity como formas de financiamento? Então, que importância vocês veem nesse debate para pequenos, médios e até para grandes empresários, para a gente responder essa dúvida aí que ficou em aberto desde o nosso último podcast? Cara, esse debate ele é muito importante porque, assim, quando a gente inicia uma operação, quando a gente inicia uma empresa, a gente já inicia devendo, né? A empresa já inicia devendo. Então, ou ela está devendo para o acionista, que teve o aporte inicial, né? Via o capital social da operação, e daí sim a gente tem nessa modalidade equity, né? Via equity, ou sai devendo para um banco, para uma instituição financeira, em forma de endividamento, ali, em forma de empréstimos, né? Para conseguir alavancar o seu operacional. Bom, na visão, né, sempre voltado para dentro da minha BU, aqui dentro da VSP Capital, que é as operações de crédito estruturadas, né, a captação de recurso via instituições financeiras ou em algum momento com possíveis investidores anjo. É um debate que muitas vezes o empresário não tem conhecimento sobre e ele não entende o porquê que ele deve buscar. O porquê que ele não deve buscar. Nós temos um pensamento junto e uma defesa muito clara junto aos nossos clientes e parceiros, que muitas vezes ele só vai romper uma linha de crescimento através da dívida, tá? E através da dívida, né, a gente pode tanto ter um capital de terceiro com um banco ou pode, né, fazer a sua diluição societária através de um investidor, de um novo sócio para a operação. Então, principalmente eu coloco como um ponto essencial romper barreiras. No momento que ele busca esse rompimento, que é onde ele estagna o seu faturamento, o seu crescimento, ele só vai conseguir ultrapassar essa barreira buscando um capital, alavancando, né, e tendo esse crescimento mais exponencial e muitas vezes muito mais rápido. Show de bola. Cara, então vamos começar a responder essa pergunta definindo um pouquinho melhor os termos, né? Acho que dívida já é bem claro para o pessoal, né? Poxa, instituições financeiras, até investidores podem ser fonte de dívida, bancos, fundos, tal. Mas o que a gente quer dizer nesse debate quando a gente fala a outra opção é equity? Quais são as opções aí, então? Quais são as definições que a gente pode trazer para a mesa nesse sentido de equity, né? Bom, do ponto de vista inicial do negócio, né, o equity
foi como eu mencionei aqui, acaba se tornando ali o capital social, ali o primeiro aporte do sócio, né? Podem vir outros aportes, é quando a gente troca ali a participação da empresa pelo capital, pelo recurso, né? Então, o equity, desse ponto de vista de iniciação do negócio, é isso. É a gente ter o aporte do sócio, né, como capital próprio dentro da operação, trocando, né, aumentando a sua posição ali societária dentro do negócio. Do ponto de vista de avaliação, né, daí trazendo um pouco da parte da minha BU de valuation, o equity é o quanto a nossa operação vale descontando o capital de terceiros, né? Então, é basicamente isso, só que em outras palavras. A gente faz toda a mensuração de valor da operação, né? A gente tem ali as metodologias de avaliação, a gente utiliza, né? Geralmente, existem outras vertentes, né, do fluxo de caixa descontado, mas via de regra não vai fugir do fluxo de caixa descontado, né? A metodologia global mais utilizada e mais amparada também, né, em critérios, premissas, em argumentos que a gente consegue defender essa tese. Para estimar o valor de mercado dessa operação, a gente acaba descontando ali o endividamento, a gente chega no equity value, né, no quanto vale a participação do sócio. A gente converte essa avaliação ali em cotas, divide, a gente consegue entender também a mensuração de valor da empresa por participação societária. Então, o equity é isso, tá? O equity é a troca, né, das cotas da operação por o capital do sócio ou do investidor de fora que está entrando na sociedade. Perfeito. Então seria a gente se desfazer de algumas fatias do bolo, né, em troca de dinheiro aí para alavancar a operação, né? Então a gente vai ter essas duas opções fundamentais aí. Ou a gente busca dívida para esse crescimento, para esse investimento futuro aí que a gente quer fazer, ou a gente vende um pedaço da empresa para um novo sócio, para um novo investidor, para um novo entrante, né? E só fazendo uma ressalva aqui, é claro que a gente pode usar as duas coisas ao mesmo tempo e a gente vai acabar entrando nisso. O problema é só tu ter cuidado de, quando trazer um investidor para uma empresa, deixar bem claro se a proposta é equity ou dívida. Porque imagina que tu busca 1 milhão com um novo sócio, aí, com um investidor, e aí vamos dizer que tu abriu mão de 10% da tua empresa, né, por R$1 milhão. Esse cara botou 1 milhão dentro do teu caixa e ele vai ser sócio agora em 10% do valuation do negócio, para simplificar aqui a conta. Só que aí esse sócio começa a exigir o pagamento dos juros do dinheiro que ele colocou na empresa. Aí a gente tem que dar um passinho atrás e dizer, opa, ou é equity ou é dívida, né? Então, se tu tem que pagar esse empréstimo, né, ou melhor, esse investimento como se fosse um empréstimo, não tem por que esse sócio ter adquirido uma parte do negócio, né? Uma coisa é entender, olha, comprei 10% do negócio, então agora eu tenho direito aos dividendos quando a empresa distribui. Outra coisa é gerar uma obrigação de pagar o capital desse sócio, porque tu tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tu abriu mão do teu equity, então esse cara agora tem 10% do negócio, e tu também tá tendo que pagar ele como se fosse uma dívida. Então, qual é a vantagem, né? Esse é o pior dos cenários, tá tudo errado. Mas vamos começar do básico aqui, então. Cara, o que vocês enxergam dentro dessa tese de quando usar dívida como fonte principal para sustentar o crescimento, em que projetos ou momentos isso vai fazer mais sentido, né? O que vocês entendem quanto a isso? Maurício, antes de nós adentrarmos na situação da dívida, né, e nós trazermos a informação aqui para quem está nos escutando, quando escolher optar por uma ou optar pela outra, né, eu gostaria de destacar um ponto que nós batemos muito aqui com os nossos clientes, que é, na verdade, um ponto em comum entre a dívida e o equity, tá? Mas aí eu quero que vocês também daqui a pouco podem falar se vocês concordam comigo, mas como o ponto de controle dentro da empresa, eu colocaria como um ponto em comum entre as duas situações para eu trazer essa ferramenta para dentro da gestão e eu trazer esse benefício para dentro da empresa, né, de um capital. Então, para controle, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter governança, eu tenho que estar com meus números em dia, né, contabilidade tudo ok. Isso me dá poder, isso me dá
confiança e credibilidade junto a alguma instituição financeira. Mas isso também me pode trazer confiabilidade e principalmente confiança de alguém de fora, de um possível investidor aonde eu vá abrir cotas, porque ele também não vai trazer e investir o capital dele com risco numa operação que ele não conhece nenhum número, nenhuma operação que não vai trazer essa credibilidade para ele aplicar e ele entender quando que isso vai retornar para ele. Então eu gostaria de destacar primeiro esse ponto de semelhança entre as duas, né? Que a partir das duas, para eu buscar um investidor onde eu abro mão de equity e aonde eu busco um capital com banco, eu tenho que possuir um bom controle para eu chamar atenção, para eu ter o holofote, para eu passar credibilidade para quem está trazendo o capital para dentro da minha empresa. Perfeito, passar pelo filtro, né? Porque eu vejo a galera muito pensando como operador, né? E se a gente observar muitos episódios de Shark Tank ou qualquer programa parecido assim, tu vê sempre um empresário muito apaixonado pelo produto, pela criação dele, mas não no negócio. Tu imagina ali, acho que esses tempos eu estava ouvindo algum outro podcast, o pessoal estava falando de um produto super artesanal, muito nichado lá, que uma empresária tinha feito, e ela tinha investido anos pesquisando, modelando, escolhendo ingrediente, coisa e tal. E aí, quando foram fazer algumas perguntas para ela sobre aquilo enquanto negócio, enquanto empresa, ela não tinha domínio de nada daquilo, sabe? Então ela sabia tudo sobre o produto dela, não, porque essas características, esses ingredientes, essa fragrância e tal. Tá, mas e o custo de produção, e o CAC, e o LTV, qual é o público-alvo? Tem mercado? Aí já desandou, entende? Então o pessoal costuma pensar muito na parte operacional, mas pouco na parte de gestão, de organização e de enxergar a própria empresa enquanto investidor, né? Porque facilmente o pessoal questionaria muita coisa quando recebe uma oferta de e aí, vamos investir nesse outro negócio aqui? Aí tu pergunta, né? Poxa, qual é a rentabilidade? Quando que isso vai se pagar? Quando é que isso vai devolver meu dinheiro? Quando tal. Só que a galera não faz isso olhando para a própria empresa, porque não tem os indicadores, não tem os controles básicos para responder isso, então não consegue nem tomar uma decisão de se vale a pena abrir via equity para um novo sócio, vender um pedacinho da participação. Também não sabe se dá para pagar uma dívida porque não tem os controles básicos, não consegue enxergar a capacidade de pagamento, quanto ele consegue encaixar de parcela, quanto ele consegue assumir de endividamento, para tomar qualquer decisão, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre traz essa reflexão aqui dentro para os clientes, né? Quando a gente fala aqui produzindo conteúdo e tal, porque o empresário ele tem que enxergar a própria empresa também como um investidor e tomar esse tipo de decisão, né? Aqui o que a gente precisa levar a informação, né, pro pessoal que está nos escutando e para, enfim, a galera que já investe ou a galera que pensa em investir, é que a gente precisa separar o game, né? Existe o hobby e existe business, negócio, né? Esse exemplo prático que o Maurício trouxe para a gente aqui agora. Cara, é hobby, né? Se tu tá tão voltado assim pro teu produto da forma que tu quer que o produto seja, é o teu hobby. Agora, se tu faz, por exemplo, um estudo de mercado, se tu faz, por exemplo, né, uma análise de viabilidade de investimento do produto, qual é a meta de vendas, né, qual é a precificação, qual margem tu quer ter, aí sim tu entra, né, no cenário de business, tu muda o game e aí tu entende que, cara, o produto não manda no setor, o produto não manda nos teus clientes, né, nos teus potenciais clientes, é o contrário. São os teus clientes que vão dizer para ti qual é o melhor produto para eles e tu tem que estar atento, né, nessas oportunidades para conseguir alterar o teu produto de acordo com a demanda dos teus clientes e fazer com que, né, escale as tuas vendas. E para trazer assim, né, uma sugestão aqui para o pessoal de um livro que eu li, e é um livro bem simples, tá? Ele conta até um enredo, tem uma historinha assim bonitinha, mas ele separa, né, a parte dessa historinha bonitinha da parte teórica e acadêmica, né, de como ser um bom administrador de empresas. Tá? O nome do livro é O Segredo de Luiza, uma ideia e uma paixão, como nasce um empreendedor e se cria uma empresa, do Fernando Dolabella. Esse livro é bem simples, não é uma leitura muito densa, não tem termos muito técnicos, até possui,
mas na parte de explicação ali do que fazer, né? De como fazer para montar um negócio. Mas a parte da história, é por isso que eu gosto desse livro, tá, gente? Traz, assim, um conceito teórico, mas ele mergulha esse conceito teórico na parte prática que está dentro dessa história do livro. Então é muito bacana, é uma leitura leve e dá para entender legal, assim. Mas é isso, né? A gente precisa entender, né? Voltando ali ao gancho do que o Sérgio acabou questionando a gente, né? Trazendo essa pauta muito importante. É isso. Organização é tudo. Senão a gente cai naquela máxima do mercado de novo de taxa de retorno, né? De risco e retorno, perdão. Então, se eu for colocar o meu dinheiro num negócio que é todo desorganizado, todo errado, o custo do meu capital vai ser muito caro. Porque para eu investir num negócio arriscado desse jeito, eu vou querer que, no mínimo, né, eu tenha uma rentabilidade que suporte esse nível de risco que eu tô correndo em investir nessa operação. E daí, né, até brincando um pouco aqui sobre esse assunto, é o que os AJs fazem, né, gente? Vamos lá. É arriscado tu emprestar dinheiro para quem tá devendo tudo que tem. Eu empresto, mas aí a taxa de juros vai ser lá em cima, né? É desse jeito. Mas a gente tem duas perguntas fundamentais aqui para responder, que foi a pauta que a gente lançou justamente no último episódio, né? Eu disse equity versus dívida, quando e por quê? Então vamos começar pelo quando. Quando escolher dívida, Sérgio? Bora lá, pessoal, então. Quando escolher dívida, né? A gente sempre fica um pouco apavorado quando a gente toca no assunto de dívida, né? Como o Gabriel já nos colocou antes, na verdade a gente está escolhendo o meio da dívida, né? Mesmo que eu coloque um sócio para dentro da minha operação, né? Em algum momento eu estou abrindo mão daquele percentual da empresa, e em algum momento aquele capital vai voltar para o meu acionista, tá? Mas a gente está escolhendo a forma, né? Como que eu me comprometo em depois desembolsar esse valor que eu preciso para o meu crescimento, tá? Vamos focar na dívida, então, no primeiro momento, tá? Eu vou trazer aqui 5 pontos que nós podemos, quando escolher a dívida. Vamos lá, tá? O primeiro ponto, previsibilidade de receita, tá? Então, a gente entende que, num primeiro momento, quando eu tenho uma previsibilidade já de escala, né, do meu fluxo de caixa, onde eu vou conseguir arcar com os pagamentos periódicos e dentro dos prazos que eu preciso pagar, né, isso se torna mais adequado. Segundo ponto, então, o custo do capital. Tá? O custo do capital é algo que devemos ponderar, né? O custo do capital também vai nos trazer um ponto de momento da economia que o país está passando, né? A gente tem aí a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que regula os juros no Brasil. Então, isso também vai de acordo com os juros do momento, tá? Então, o custo da dívida, tá? Se ele for menor do que o retorno esperado do capital próprio, né? Vai fazer sentido eu alavancar com o capital do banco, com o capital do fundo de investimento, com o capital, né, da instituição que nós estamos buscando. Então, a gente tem que entender o momento, né, que a taxa de juros está passando, né, e fazer o cálculo. O que vai ser menor? Eu abrir mão de um percentual da minha empresa onde tem o custo do capital próprio com relação a isso, e o meu retorno, né, tem que ser maior, ou os juros que eu vou remunerar uma instituição financeira, um banco, por exemplo, é menor ou maior, né? Então, esse custo do capital é algo a se ponderar no momento que eu vou precisar desse recurso. Tá? Vamos para o terceiro item, que seria a preservação do controle. Tá? O que seria essa preservação de controle? Tá? Será em um momento que eu vou aceitar um acionista, alguém que participe da minha empresa em tomadas de decisão ou em algum momento, né, que eu vou precisar
dar um grande passo, eu vou ter que consultar o meu sócio para ver se essa decisão vai ser aprovada. Então, pense em algum momento se você está pronto para ter um sócio ou não. Ele vai fazer parte dessa organização e na tomada de decisão também. Tá? O quarto ponto, que é o curto e médio prazo, quando tu vai fazer um investimento, tu não vai botar em risco o capital próprio, né? Tu vai atrás de um dinheiro com banco, né? Então, essa dívida para esse retorno mais rápido, tá? Eu vou buscar o capital e vou jogar esse risco para um banco, para, né, uma instituição, e não vou expor o meu capital próprio a esse risco, não tendo a certeza desse retorno de imediato ou, né, no longo prazo. Quinto item, né, a gente pode falar sobre os benefícios fiscais. Vamos fazer um adendo só com relação à parte dos benefícios fiscais, né, porque esse benefício se dá para a empresa de lucro real, tá? Então, toda dívida que eu contraio com o banco ou, né, indiferente o lugar da onde esse capital vai vir, eu vou ter pagamento de juros dessa dívida, tá? E dentro da tributação do lucro real, se a sua empresa é optante pelo lucro real, esses juros pagos são dedutíveis, tá? Lá na linha de deduções após o meu EBITDA, eu tenho uma linha onde eu vou descontar, né? Vou pagar o imposto de renda e a contribuição social do lucro líquido. Eu vou descontar esse valor que eu pago de juros, tá? O meu resultado financeiro, se ele é negativo, nesse caso, né? Paguei mais juros do que receitas, né? Paguei mais despesas financeiras do que despesas através desses juros, eu vou ter um benefício fiscal onde isso vai abater mais o meu imposto a pagar, tá? Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um ponto grande de atenção para nós encerrarmos essa linha de dívida, tá? Que pode ser um risco muito grande, tá? A busca do capital com bancos, né? E aí a gente fala da dívida mesmo, quando o crescimento ele for algo incerto, tá? Quando eu não tenho certeza que o meu negócio vai tracionar, aonde eu vou ter em contrapartida um aumento de receita, um aumento de margem, né? Uma lucratividade maior com aquele capital que eu vou buscar, tá? A dívida pode não ser um caminho bem sucedido, tá? Então, cálculos, né, cenários a montar é algo que tem que ser feito antes de eu adquirir essa dívida junto com outras instituições. Show de bola. Então, gente, pode fazer um resuminho desses tópicos, então, né? Respondendo agora a pergunta de forma bem breve, quando escolher dívida? Então a gente está falando de um cenário onde a receita proveniente desse investimento que eu vou fazer é previsível, eu tenho um negócio já com métricas, eu tenho algum teste, uma validação, eu já fiz um MVP, eu sei que se eu vender X vai sobrar Y e eu consigo pagar essa dívida. Claro, se o custo de capital, né, dessa dívida ela for menor do que o retorno, né, então eu pego 100 mil porque eu espero que eu vou gerar 500 mil com esse meu resultado, né? Então eu não espero pegar 100 mil de dívida para gerar 80, então precisa ter retorno mensurável maior, né, do que o nosso custo e maior do que o montante da dívida, né? Senão a gente nem pega. Preservação do controle, esse é um bom ponto, assim, acho que para mim é um dos principais que leva na tomada de decisão, né, do sócio, do empreendedor, em tomar dívida em vez de equity, né? Preservar 100% do controle da empresa, ou um momento também, né? Olha, hoje não vale a pena eu abrir mão do controle, mas daqui 1 ano, 2, né, eu já vou estar um pouco maior e aí vai fazer um pouco mais de sentido, talvez. O prazo, cara, isso é fantástico, esse item, porque a gente vê muito a galera fazendo investimento, né, comprando maquinário, e aqui a gente vê duas coisas, né? Tanto o cara fazendo investimento na empresa,
com o fluxo de caixa. Então, aquela beirinha que sobra ali, depois de pagar todos os custos e despesas e tal, aquilo que sobra, o cara usa para fazer um investimento pesado, o que já está totalmente descasado. Para dar problema é 2 toques, né? Ou o pior, né? O cara usa esse dinheiro livre, que é do giro da empresa, o cara usa para comprar uma Hilux, o cara usa para comprar um terreno, o cara usa esse dinheiro do giro para comprar um apartamento, depois não sabe por que a empresa está embananada ali com as fontes de capital, né? E o benefício fiscal, mas como tu disse, né, só para quem está no lucro real, isso vai fazer sentido. E o ponto da atração, como a gente comentou ali no item da previsibilidade da receita, né? Então, a grosso modo, resumindo a pergunta, né? Quando escolher dívida? Cara, quando eu tenho previsibilidade de que eu vou conseguir pagar tudo isso e que vale a pena. Simplificando ao extremo, eu só vou me endividar quando eu sei que eu consigo pagar isso depois. Maurício, eu acho que um ponto maior é desmistificar na cabeça do empresário a situação da dívida como algo ruim. Acho que é o principal ponto que a gente pode deixar aqui né, cravado. Não ache que dívida, simplesmente eu estou colocando uma dívida, eu estou colocando risco para dentro da minha empresa e eu vou quebrar a minha empresa com uma dívida muito grande. Tá? Desmistifiquem isso. Tá? Com uma boa estratégia, né, com uma boa alavancagem e planejamento, principalmente planejamento. Eu fazer cálculos, eu trazer cenários para dentro da empresa, eu vou entender qual dos 2 cenários vai ser mais vantajoso para mim. Nós entendemos que ao meio do caminho, operações e estratégias podem ser mudadas de acordo com o cenário. Mas desmistifiquem a situação da dívida ser algo extremamente ruim, só ponto negativo. Não, ela vai também trazer benefícios usando da forma correta. Show de bola. Agora, vamos fazer o contraponto. Quando, então, tem vários cenários aqui, o Sérgio listou, né, 5 itens aqui para nós de quando faz sentido dívida, né? Então, em contraponto, quando é que a gente devia escolher equity em vez de dívida? Vamos lá, gente. Vou tentar trazer aqui também alguns pontos, tá? Sobre o equity, quando a gente utilizar o equity aqui. Tudo depende ali do momento, né, da empresa. Né? Isso aí é primordial. Tá? Quando a gente fala de equity, né, a gente geralmente está falando de empresas que ou vão ser criadas agora ou ainda não atingiram a sua maturidade. Tá? Por quê? Porque vale muito mais a pena eu investir num negócio pequeno, que tem um potencial de crescimento gigantesco, do que eu investir num negócio hoje que já atingiu esse potencial gigantesco, entendeu? É muito mais fácil uma operação crescer do 0 ao 100%, né, e vamos lá, em um ano cresceu 100%. Pô, show de bola. O próximo ano, a ideia é que essa operação não tenha esse mesmo crescimento exponencial, né, de continuar crescendo 100% ao ano. Então, quando a gente entra num negócio inicial, a gente geralmente, né, opta por equity justamente para buscar esse potencial, essa potencial valorização desse negócio, né? Então, né, só contextualizando aqui sobre quando é o ideal a gente utilizar o equity. Trazendo outros pontos aqui, né, de operações daí que são momentos de a gente entrar como investidor nelas, né? A gente tem que ter um forte crescimento projetado, isso é fato, tá? Então, a empresa precisa escalar rápido, tá? E a dívida, ela pode ser um fardo grande, tá? Dentro do fluxo de caixa. Nesse caso, a gente não pode se endividar. Tá? A gente tem que entrar com capital próprio, a gente tem que entrar com o capital do sócio, com um aporte. Porque se a operação ela é pequena, a operação está em iniciação, ela não tem um fluxo de caixa ainda saudável, não tem ainda um faturamento que consiga vencer ali todas as suas estruturas de custo, despesas e reinvestimentos, né? Entra a pauta novamente do que o Maurício trouxe para a gente, o Sérgio, né? Do fluxo de caixa livre. Então, cara, a operação que está em iniciação, que está nesse momento de startup, que é o melhor momento da gente entrar com equity, tá? Essa operação, ela ainda não tem um fluxo de caixa livre, tá, gente? Ela ainda não tem um fluxo de caixa livre positivo. Essa operação, ela provavelmente vai estar queimando caixa até conseguir gerar um faturamento maior, até conseguir atingir o seu break-even, né? Ali o seu ponto de equilíbrio, e dali para frente conseguir
lidar com outras estratégias ali para alavancar o seu faturamento, conseguir manter ali ou reduzir, né, a sua estrutura de custos e despesas para escalar. Esse é o ponto. Tá? Outro critério aqui que é bacana a gente bater também é sobre a necessidade de smart money. Né? Não necessariamente só com capital esse sócio, né, esse investidor, ele pode ajudar a operação. Né? Em muitos casos a gente abre sociedade ali para trocar as cotas da nossa empresa para um outro sócio entrar com o recurso, mas às vezes esse cara também é muito importante, tem um conhecimento muito grande na área de gestão, na área de governança, de compliance, na área de escala, tá? Pode chegar e agregar um conhecimento gigantesco, né? E conseguir fazer com que o nosso negócio escale ainda mais. Então, assim, não necessariamente se torna apenas um viés de capital, né? Mas também de um recurso ali inteligente, né? O cara está trazendo conhecimento para dentro de casa, né? Outros pontos, né, que a gente pode mensurar aqui é a parte de risco elevado. Gente, eu acabei mencionando isso também aqui anteriormente, né? A parte de eu entrar numa operação que é pequena, que é super arriscada, cara, assim, vislumbrar grandes ganhos no longo prazo, né? Então, tô entrando num negócio pequeno, super arriscado, tá? Mas que tem um potencial gigantesco de crescimento. Esse crescimento ele já está projetado, né? A gente tem uma validação aqui. Validação ainda não, tá? Validação é outra parte do processo, mas a gente tem um produto aqui inovador, a gente vê que, a gente pode entrar nesse investimento, né, trazendo ali um conhecimento, trazendo um recurso também, porque dinheiro chama dinheiro, gente, né? É fácil assim. Então, se a gente tem grana dentro de casa para gastar, para testar, para projetar, para, enfim, conseguir fazer as nossas estratégias ali, executar os nossos planejamentos, a gente tem esse respaldo do recurso, né? Então, queimar caixa até gerar caixa e nesse momento de validação, daí sim a gente entra nesse ponto de validação, escalar o negócio, tá? Outra coisa que a gente pode trazer aqui, tá, gente, é que a gente não vai ter garantias para empréstimo, né? Uma empresa nova geralmente não tem garantias. Uma empresa nova com um alto risco geralmente tem uma análise de crédito mais prejudicada, tá? Vai ser ruim, vai ter uma taxa de juros alta, né, elevada. Nesses casos aí, a gente acaba recorrendo mesmo para um recurso ali, ou seja, um aporte do sócio, né? Via de regra, o que acontece? A gente não tem um fluxo de caixa previsível, né? E então, quando a gente vai analisar uma estrutura de DRE, por exemplo, tá? A gente acaba fazendo o pagamento dos nossos empréstimos antes de pagar os sócios. Por isso que o custo de capital próprio ele acaba sendo um pouco mais caro, tá? Em determinado ponto. Mas quando o sócio ele entende que essa operação ela está nesse estágio inicial, ele vai abrir mão dessa rentabilidade no curto prazo, no médio prazo, para pegar ela lá no longo prazo. Então, essa previsibilidade de pagamento do sócio vai ficar para um segundo momento. Tá? Então, nesse caso, é benéfico para a operação receber esse aporte do sócio e o sócio tem que entrar com esse olhar de que a rentabilidade vai ser no longo prazo, em cima desse investimento, desse capital que ele vai aportar. Né? E daí entra um outro erro, né? de PMS, que são sócios, são empreendedores, acabarem aportando um recurso na operação, achar que ela já está, antecipar esse processo de validação, né? Achar que a empresa já está nesse processo de validação, mas ainda não está, e começar a retirar recurso adoidado desse negócio, fazer com que o fluxo de caixa seja totalmente comprometido ali. Mas, né, é isso. A gente não tem muito garantia de empréstimo, tá? Numa operação inicial. Por isso que a gente acaba optando pelo aporte ali dos sócios. E outro ponto, né, que a gente acabou até mencionando num desses pontos anteriores aí é justamente a parte de visão de longo prazo, né? Se o objetivo é valorizar o equity, né, para uma venda futura, né, um M&A, um IPO, cara, trazer investidores estratégicos pode ser muito vantajoso porque tem toda essa relação de aumentar o nosso quadro societário, aumentar o nosso capital social. Isso também vai trazer para a gente um benefício depois, lá na hora da venda, de reduzir o imposto de renda em cima do ganho de capital. Então, é muito benéfico para a operação trazer esse investimento, esse investidor de fora, tá? Porque
Porque é muito bom, cara. Vamos lá. Tem todo esse viés de que o capital próprio ele é mais caro, né? E daí a gente vai estar falando de entrar no endividamento só para a gente acabar pagando mais barato. Mas no final de contas, o pagar mais barato a gente ainda precisa arcar com a obrigação, né, da amortização desse empréstimo no curto prazo. O sócio, cara, via de regra, assim, ó, deu para pagar, pagou. Não deu para pagar, mês que vem eu vejo se eu consigo. Entendeu? Sendo bem prático, né? Claro, de novo, né? Isso aí eleva o risco. No longo prazo, a ideia é que o cara acabe retirando, né? O sócio acabe retirando um percentual maior de rentabilidade em cima desse recurso aportado, porque ele teve esses meses que não recebeu e teve que arcar com esse tipo de risco, né? Do investimento que ele acabou fazendo. Show de bola. Então, fazendo aquele resumão também, né, desses pontos aqui, então faz sentido que a gente escolha o equity quando a gente tem um potencial muito grande de crescimento, né? Ou seja, a empresa não quer se desfazer nem de R$ 1 do fluxo de caixa para pagar dívida, porque esse fluxo de caixa gerado também pode ser reinvestido no crescimento e ganhar mercado, né? Então isso é muito interessante. O Smart Money eu acho que é um dos tópicos mais bacanas, assim, e muito legal ter trazido isso, porque a galera acaba sempre, por vezes, buscando só o dinheiro, sem usar a expertise possível desse sócio que traz para a operação. Aí, de fato, às vezes é mais inteligente tu só buscar dívida, né? Porque se o cara que está entrando, ele só vai colocar dinheiro e cobrança, né? Tem que tomar bastante cuidado mesmo. O risco elevado, né, cara? Normalmente, quem vai estar optando por rodadas de funding, né? De abrir equity para investidores e tal, são startups, né, negócios inovadores, que nem tu comentou, e que às vezes não tem o caixa ainda para arcar com um pagamento, com uma dívida, com juro. Então o risco do negócio é muito alto. Tu não vai te arriscar a tomar um endividamento sem a certeza do pagamento e tudo mais. A falta de garantias, de acesso a crédito, acaba sendo um fator importante também que eu vejo que pesa na decisão de muita startup, assim, porque uma empresa que tem 1, 2 anos de mercado não tem lá um crédito muito relevante, que nem a gente comentou no último episódio, né? O cara vai lá ter 1, 2 faturamentos, 3 faturamentos que ele consegue pegar de dívida, mas não muito mais do que isso. E às vezes uma startup, no ritmo que ela está tendo de queima de caixa, cara, 3 meses de faturamento, ela vai queimar no instantinho, acabou o crédito, acabou o combustível e tchau, né? Então, o equity acaba sendo uma opção bacana para isso mesmo, né? Tu vender um pedaço da empresa em função desse funding. E a visão de longo prazo. Então, eu vou trazer aqui um outro tópico interessante, né? A gente falou de smart money, a gente falou de visão de longo prazo e às vezes a gente pode trazer muito smart e pouco money também, porque às vezes a empresa é muito pequena, mas ela precisa ter acesso à expertise de um profissional que ela não pode pagar. Um executivo grande, um conselheiro, um cara que já atua em várias empresas, por exemplo, e cara, tu não tem como pagar 1,5 milhão para ter o João Kepler participando do teu conselho. O que tu faz nesse tipo de situação? Eu preciso muito ter o know-how desse cara dentro da minha empresa. Tu oferece um pedaço do equity em troca de um assento no conselho, de uma participação estratégica. Então, ainda que esse cara não venha trazer o money, ele vem trazer muito smart, né? E não só trazendo o exemplo do João Kepler, mas tem uma série de executivos importantes aí no mercado que tu pode acabar tendo esse networking, tendo a possibilidade, ou então um executivo menor, mas é um cara que, eu não consigo pagar 50 mil por mês para trazer esse executivo. Dá lá 1%, dá lá 0,5% da empresa em troca disso, porque vamos lá, hoje a empresa vale X milhões aqui, é relativamente pouco esse 1%, né? Mas com a expertise que ele entra para agregar, com o know-how e o networking que esse cara vai trazer para dentro do negócio, ele sabe que esse 1% dele, que hoje, vamos dizer que vale a 100 mil, cara, daqui 2, 3 anos, vale 500, vale 1 milhão, vale mais, e aí tá aí o pagamento dele, né? Então ele tá alinhado no interesse do longo prazo da empresa, ele está trazendo expertise, trazendo conhecimento, contatos, negócios possivelmente, porque ele está alinhado também no valuation, no equity da empresa, então esse é um ponto bem legal, e tu nem precisa diluir muito, que foi o ponto de atenção que o Gabi trouxe, para receber esses caras, né?
Como que tu acha que o Pablo me trouxe para a Visp? Muito equity. Muito. Uns 80%. Brincadeiras à parte, mas esse ponto que o Maurício nos colocou era o ponto que eu gostaria de colocar, assim como nós desmistificamos a dívida, eu gostaria de colocar o ponto de desmistificar a questão de diluição, tá? E eu acho que bate muito, tá? Com esse ponto de tu ter alguém estratégico dentro da empresa. Porque em muitos momentos eu acho que eu vou resumir em uma frase só, tá? Pra gente não esticar muito, mas tu trazendo alguém com conhecimento de mercado, com alguém com estratégia, que vai te abrir portas, vai trazer oportunidades para a mesa. Não, para o crescimento do meu negócio, a conta é simples, né? Eu prefiro ter 100% de 100 mil ou eu prefiro ter 10% de 100 milhões? Faça sua conta aí para você ver, né? Que acho que não tem o que pensar muito. Então, isso pode vir através do equity, né? Tu pode conseguir trazer alguém que tá cheio de ideias, ele tem N situações e expertise para trazer para dentro da empresa, só que ele quer uma porta aberta já, ele já quer o início, ele já quer uma ideia validada. Agora, e ele, o que ele quer fazer? Ele quer atribuir mais, ele quer expandir mais, tá? Então eu gostaria de só deixar esse ponto também de desmistificação, né? Assim como a gente falou da dívida, agora esse ponto dentro do equity. Baita. Complementando um negócio muito importante em cima do que tu disse. Ideia validada. Para o investidor, uma ideia, por mais incrível, inovadora, disruptiva que seja, ela não vale R$1 se não tiver alguém executando ela. Então eu vejo que muito a galera tem medo assim de, poxa, eu vou abrir minha ideia para o investidor, ele vai roubar a minha ideia, ele vai pegar esse potencial todo, ele vai abraçar sozinho e eu vou ficar sem nada. O investidor, ele compra o executivo que está por trás da ideia, não a ideia. Então pode ser a ideia mais inovadora, incrível do mundo. Ela escrita no papel ou só dita não tem valor nenhum. Então muitos investidores, por isso que estão procurando ideia validada, porque no mínimo tu já deu sangue ali alguns dias, semanas, meses, tu já tem o primeiro cliente, tu já tem os 2, 3 primeiros que seja, tu já vendeu algumas unidades desse teu produto, tu já colocou a pele em risco em função disso. Não é só uma ideia de e se a gente fizesse? Então a galera tem muito medo de, não, eu vou abrir minha ideia aqui, tu vai roubar, vamos assinar um NDA, daí eu te conto e tu vê se investe. Cara, não. Ninguém quer ouvir num evento lá que fulaninho teve uma ideia e vai sair dali para implementar isso sozinho. Porque, cara, o investidor brabo mesmo, que tem grana, que investe, que tem negócio, ele tem várias empresas para tocar, ele tem várias empresas para gerenciar, para receber reportes, para investir. Ele não tá nem aí para tua ideia se não for, cara, gostei do teu projeto e gostei porque tu vai fazer. Então, o investidor ele tá ali para comprar o executivo, não a ideia. Cara, a ideia é a coisa mais barata do mundo, né? Mas uma ideia que não tá em execução, ela é igual um tesouro lá no fundo do mar, cara. Não vale nada. Se não descer para buscar, não vale nada. Eu acho que esse ponto, muitas vezes, inclusive a própria sociedade vai caber e vai ter um relacionamento mais a fundo quando quando ambos, né, estão engajados dentro daquele projeto. Então, assim como o investidor, né, se apaixonou por aquilo, o próprio empresário que iniciou o projeto, ele já é apaixonado pelaquela ideia, por aquele caminho que ele está a percorrer. Agora, o ponto que a gente gosta, que eu vou deixar aqui, que não tem, na verdade, digamos que é um beco sem saída inicial, é a função correlacionada ao equity, é que empresas novas não conseguem adquirir dívida via bancos, via instituições. Ele não tem ainda faturamento, ele ainda não tem emissões, né, relacionamento com alguns clientes. Muitas vezes a ideia pode estar validada sim, mas ele daqui a pouco não tem receita ainda declarada o suficiente para conseguir ir até um banco, ir até um fundo. Então,
a opção do equity vira a única saída. Ele vai ter que ir ao mercado, ele vai ter que fazer rodadas de investimento onde ele consiga trazer quem ainda entende que a ideia dele é boa e vê futuro naquele empreendimento e que ele vai colocar o capital dele ali, entre aspas, em risco, né, para buscar um retorno com aquilo. Então, nesse primeiro momento, digamos que não tem para onde correr, é equity. Tu não vai conseguir uma dívida com alguma instituição, tá? E aí eu tô falando de empresas aí até uns 3 anos de idade, pelo menos, dificilmente ele vai conseguir um grande capital com algum banco ou com algum fundo. Bom, então se a gente puder sumarizar esses momentos de vida, né, das empresas, a gente pode dizer o seguinte, né? Startups e negócios inovadores, eles geralmente vão acabar, talvez por falta de opção, olhando sempre para o equity, porque dificilmente tu vai conseguir acessar um banco, um fundo e tal, a não ser que seja de fato um fundo muito específico que está caçando startups e tal, né? Mas não é todo mundo que vai conseguir fechar essa ponte desse relacionamento, né? Uma empresa já um pouco mais validada, um pouco mais previsível, né? Com receita, com cliente e tal, com vendas, aí ela já vai poder ter mais acesso e até torna mais preferível a dívida. E uma empresa que já passou um pouquinho mais por essa zona de arrebentação e tem um potencial grande de crescimento, ela pode adotar mais uma estratégia híbrida, né? Então eu vou formando aqui meu partnership, eu vou abrindo o meu equity, vou recebendo rodadas de investimento de sócios novos e vou rodando também com dívida, né? Porque daí tu vai mantendo uma estrutura de capital mais equilibrada, né? Não tá nem só dependendo de capital terceiro, nem só rodando com capital próprio, que também não é a ideia mais inteligente quanto a custo e risco, né? E também aí a gente vai começar a falar, né, sobre, ficou em cima do muro, né? Estratégia híbrida, não vai escolher nenhum nem outro. Cara, mas é justamente isso, né? A gente, como parte aqui de planejadores, empreendedores e, né, administradores, a gente precisa levar em consideração a saúde financeira da operação, por mais que ela esteja em um cenário de startup e esteja queimando caixa, né? Porque uma coisa é a gente levar em consideração que a dívida é boa, né? O endividamento é bom para a alavancagem da nossa operação, mas uma dívida boa é uma dívida que eu posso pagar. Então, também não adianta eu me alavancar só em capital de terceiros, só em recurso de terceiros e não conseguir dar vazão para os pagamentos, né? Que eu preciso ter ali, cumprir com as minhas obrigações da amortização dessa dívida. E também, cara, assim, né? Se vai ser capital próprio, vai ser só eu que vou investir no meu negócio. Gente, a gente consegue abrir capital, a gente consegue abrir a sociedade, né? Para conseguir ter acesso a recurso de investidores. Tem um monte de gente com grana no bolso e com um perfil bem arrojado para conseguir entrar nesse mercado de investimentos sementes, né? Investidores anjos, para conseguir dar vazão para esse crescimento de empresas que estão nesse estágio de startup, tá? A estratégia híbrida vem sobre esse viés, né? De novo, a gente tem que se atentar muito no momento de vida da empresa, tá? Isso aí é primordial para a gente conseguir montar essa estratégia de alavancagem via capital próprio, né? Via equity, ou via capital de terceiros, dívida, ou em uma estratégia mais híbrida. Eu também sou bem mais a favor assim da gente conseguir equilibrar equity e dívida. Então, eu entendo que a gente precisa abrir a nossa sociedade, né, para conseguir trazer pessoas com recursos, para conseguir trazer pessoas com expertise que vão fazer com que a minha empresa valorize mais. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo. Muitas pessoas vão vir para agregar, mas tem que ter a ponderação, né? Tem que ter o filtro. Não é qualquer um que vai chegar na minha empresa também só porque tem recurso ali para aportar e eu vou aceitar. Tem que ter fit cultural, tem que ter... tem que ser bom, tem que ser um cara bom, né? E dívida é aquilo. Dívida boa é dívida que eu consigo pagar. Então, se eu tiver um balaio de dinheiro em caixa, mas eu não quero me descapitalizar no curto prazo porque eu consigo acesso a um recurso que tem uma taxa de juros menor da que eu vou acabar
tendo de retorno, se eu investir esse meu dinheiro em caixa, vou para a dívida. E acesso esse recurso, gasto ele, depois vou pagando ali em suaves prestações. Como é que tem um cliente meu que falou esses tempos? Prestação até perder de vista, né? Boa. Cara, então fazendo um bate-bola rapidinho, assim, resumindo todo esse papo, comparando então por critérios, talvez, né? Quando escolher dívida, quando escolher equity, qual é o impacto dessas decisões, assim. Então, quando a gente pensa em custo da dívida, a gente está falando de juros e amortização. Quando a gente fala de custo do equity, a gente está falando de diluir a participação que tu tem no negócio, né? Quando a gente fala em controle, na dívida tu está mantendo o controle, né? No banco tu está no risco, está na dívida, então tu não abriu participação societária, então mantido o controle, sem problemas. Já no equity tu começa a ter que decidir em conjunto, né? Começa a ter que dividir as decisões aí com esses novos sócios, né? Quando a gente fala de risco, a dívida, né, o risco vai ser alto se o fluxo de caixa for incerto. Por isso a gente falou antes, né, tende a ser preferível o cenário de dívida com previsibilidade, com lucratividade já mais garantida, né, sem ser um novo investimento totalmente inovador. O risco no equity, ele também está diluído, só que agora entre os outros investidores. Então o risco agora está compartilhado. Então um pouco também alinha a galera no skin in the game ali para todo mundo dar o sangue, dar o trabalho, né, fazer funcionar. Porque como diz o Pablo, sócio para dividir dinheiro eu preciso de sócio para dividir o trabalho. Prazos, né, de preferência. Cara, a dívida é para curto e médio. Né, um maquinário, um equipamento, financiar ali uma frota, etc. Já o equity é para ser um alinhamento no longo prazo, né? Impacto no caixa. Cara, dívida tem impacto direto. Tu vai ter pagamento, tu vai ter juro, tu vai ter amortização. Então tem impacto direto no caixa. Já o equity não tem impacto imediato. Né? Claro que futuramente, daqui a pouco, né, pela vontade dos sócios e tal, algum acordo, vocês comecem a distribuir dividendo, e aí tem impacto no caixa, mas não é imediato. Ele pode até nem acontecer impacto no caixa. E objetivo, cara, da dívida, eu vejo que o maior foco, então, é mais uma expansão operacional de algo que já existe. E o equity, crescimento acelerado, maximização de valuation ou investimentos incertos. Né? Então, assim, olha, hoje eu já tenho uma linha de negócio aqui que está validada, vou crescer ela com dívida. Quero abrir uma linha de negócio totalmente diferente, não sei se vai ter retorno algum, equity. Né? Então é risco, né? Pode ser um potencial de 100 vezes, pode virar zero. Né? Então, claro, é um risco convexo, né? Porque tu colocou 1 milhão, o máximo que tu pode perder é 1 milhão. Mas crescendo, funcionando, o céu é o limite. Então é uma exposição calculada a risco, né? Ainda que possa ir a zero, o teto não existe. Então esse é um bate-bola, um comparativo final aqui que eu imagino entre dívida e equity a partir desses critérios, né? Maravilha, né, gente? Acho que foi muito produtivo nossas comparações, os nossos termos que nós trouxemos e um pouquinho da nossa vivência, mais uma vez, um pouquinho da nossa vivência aqui dentro da Visp, né, das estratégias que nós levamos para os nossos clientes. E o grande ponto não deixe de procurar crescimentos, tanto seja através da dívida ou do equity. Agora, uma coisa certa, né? Aquele ponto que nós colocamos. Para romper barreiras, isso precisa ser tomado. E esse risco geralmente tem que acontecer. Empresário que não toma risco, ele não cresce. É isso aí, gente. E foi muito bom estar aqui presente com vocês, tá? E é bem isso que o Sérgio trouxe pra gente. Cara, se tu é um empresário, tá pensando em investir, tá pensando em aportar o teu recurso em algum lugar, a maior chance de tu crescer, expandir, alavancar é entrar num negócio que ainda não tem uma tese montada, uma ideia validada, como o Maurício disse. Mas, né, o risco agregado a esse investimento também é muito alto. Vale ponderar, né? Falando de equity, teu potencial de valorização, teu potencial de crescimento, teu potencial de ganho em cima de empresas que hoje não tem não são grandes o suficiente para tal. Né? E também vão ter empresas que já vão estar grandes o suficiente que não vão abrir mão do quadro societário ali, das cotas dela,
por um recurso, né, baixo. Para te comprar cotas de uma empresa que já tem ideia validada, que já está consolidada no mercado, tu vai ter que gastar uma grana, cara. Então, tua chance de ganho, né, relativamente rápido e de uma forma exponencial é via equity. Então, quero trazer a brasa aqui mais para perto do meu assado. Vamos ver a equity, gurizada. É isso aí. Show de bola, galera. Foi um prazer novamente me reunir aqui com os head partners aqui da Visp para tocar num assunto tão bacana, que eu espero que agregue muito aí para os empresários que estão nos ouvindo. Para o próximo momento em que a gente se reunir, né, onde a gente chama aqui de Headcast essa reunião dentro do Equity Talks, né, a gente vai falar de o que é um setor financeiro dentro das empresas, como é que funciona, qual é o ideal, como é que é um organograma completo, como é a realidade numa pequena empresa, numa média, numa grande, porque eu vejo que o pessoal tem muito uma noção assim de que, cara, setor financeiro é pagar e receber, fechou. Será que é só isso? Então esse é o nosso assunto aí para o próximo imediato, né? O próximo podcast. Tem outro assunto que a gente quer abordar em breve, e aí eu quero primeiro receber um feedback de vocês aí. Nos mandem, se vocês querem ouvir sobre isso. Conectem com a gente lá no Instagram do Equity Talks, manda uma DM falando assim, ó, cara, fala sobre partnership, a gente quer ouvir, porque a gente vai trazer, hoje a gente trouxe um assunto sobre como abrir um pedaço do equity para novos sócios, né, investidores que vão te trazer dinheiro, ou para conselheiros, grandes executivos, mas como é que eu faço para alinhar até o meu funcionário no equity? Será que eu já tenho que abrir poder de voto para esse cara logo de primeira? Como é que eu posso estruturar para que os meus melhores funcionários possam ser meus sócios? Então, o assunto depois do próximo, né, é partnership. Mas antes disso, eu quero que vocês mandem lá pra gente no Instagram do Equity Talks se isso faz sentido para vocês. Então, esperamos vocês aí no próximo Equity Talks. Sigam a Visp no Instagram, a gente também tem um canal lá no YouTube, onde a gente está subindo conteúdo. Sigam o meu Instagram lá, @o_Mauricio_Vaz, o perfil do Sérgio. É Sérgio William Reis no Instagram e Sérgio William Reis também no LinkedIn. E o Gabriel. Gabriel Ferve no Instagram e Gabriel Fernandes Vieira lá no LinkedIn, pessoal. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Vocês são os vermelhos, né? Os famosos vermelhos, não é? Os heads. Os heads. Feito então, galera. Boa noite aí. Até mais.